Seguir então com mais informações ao vivo. David de Tarso também mobilizado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já deu início à votação nas sessões eleitorais e também no teste de integridade no Centro Cultural da capital. É sobre isso que o David tem informações. É isso, David? Bom dia. Exatamente, Lívia. Muito bom dia a você, ao Colombo e também a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Falamos ao vivo aqui onde está sendo realizado, então, o teste. E isso não só na cidade de São Paulo, né? As urnas, elas são de diferentes localidades onde haverá o segundo turno neste domingo. São 18 municípios de todo o território paulista que contam com o segundo turno, que as pessoas vão ter que ir às urnas para a escolha do prefeito. São mais de 15 milhões de pessoas que devem comparecer. Por isso eu vou conversar com o Marcos Mioto, ele que é um dos responsáveis pela auditoria do Tribunal Regional Eleitoral, para explicar esse procedimento que é realizado aqui e como que funciona, de maneira bem simples para as pessoas entenderem. Muito bom dia. Bom dia, David. Ontem a gente fez uma cerimônia no tribunal e foram escolhidas 9 urnas que estão sendo submetidas a um teste hoje aqui. Essas urnas, na verdade, elas são trazidas das zonas eleitorais onde haverá a votação e a gente faz um paralelo. Cédulas de papel são preenchidas com os candidatos daquele município e depois eles são lançados nessa urna eletrônica e depois os resultados são confrontados para que a gente verifique que o que constava da cédula é exatamente igual ao resultado que a urna fornece. Vou pedir para o Nilton mostrar, porque tem algumas imagens que a gente não pode fazer, mas aqui, Nilton, o pessoal que faz parte da equipe de filmagem, porque todo o processo é filmado para que depois vocês realmente possam verificar se não houve qualquer tipo de manipulação. Isso. Na verdade, a filmagem ela serve para dar uma garantia de que o processo está com lisura e que não há qualquer tipo de divergência no que é digitado na urna daquilo que consta da cédula eleitoral. E, claro, a gente não pode mostrar a urna efetivamente, o monitor ali, porque são candidatos reais, pessoas que estão realmente concorrendo e aí no processo eleitoral, para que a gente realmente possa confiar nas urnas eletrônicas, né? Sim, exatamente. Os candidatos que estão constando das urnas são exatamente os candidatos que hoje estão disputando as prefeituras municipais. O voto ele é indicado pelo número, né? Então, quando você digita na urna, vai aparecer a foto do candidato e o respectivo número dele, que é o candidato real. Numa universidade particular também é realizado um outro teste, né? Gostaria que você explicasse também a questão da biometria. Perfeito. A biometria está sendo realizada na Unip, que é praticamente em frente de onde nós estamos aqui, e esse teste, ele solicita que um eleitor da própria sessão de votação, onde a urna estava, compareça até o local e ele libere o voto por meio da sua impressão digital. Aqui, como são urnas que vieram de várias cidades do estado, nós não temos como ter esses eleitores para poder liberar o voto. Na Unip, como os eleitores estão lá, porque eles estão votando na sua sessão, depois eles são convidados a participar do teste, eles habilitando o voto por meio de sua impressão digital. Porque ainda há questionamentos das pessoas, eu digitei um número e não foi daquele candidato que correspondeu. Mas no primeiro turno a gente viu muita confusão acontecendo, porque algumas pessoas relataram que foram votar determinado candidato e não estava na urna eletrônica, só que não correspondia ao município onde ela efetivamente vota, né? Principalmente porque aqui, por exemplo, em São Paulo, a grade de TV, de rádio, mostra uma propaganda eleitoral. Muitas vezes pega nessas cidades e aí a pessoa acaba criando uma certa confusão. São Paulo, pela própria dimensão e pela quantidade pela relevância que tem no país, faz com que seus candidatos acabem sendo confundidos e a pessoa considerando que esse candidato também está apto para ser votado em municípios próximos a São Paulo, né? A gente sempre recomenda que o eleitor verifique, antes de iniciar a votação, quais são os candidatos que ele pode votar naquele município. Isso está disponível em uma lista de candidatos em cada uma das escolas, locais de votação. E vocês também conferem se a urna apresenta alguma falha, algum problema? A gente vê acontecendo, inclusive no primeiro turno eu estava na sede do Tribunal Regional Eleitoral, daqui a pouquinho eu vou estar lá também para verificar quantas urnas estão apresentando problemas, tudo. Como é que é esse processo também de substituição? O processo de substituição da urna, ele ocorre quando a urna ela apresenta um problema técnico que impeça a continuidade dos trabalhos. Isso acontece, mas é uma coisa muito residual e quando acontece isso, existem urnas já preparadas, chamadas urnas de contingência, que são usadas para esse fim. Essas urnas são deixadas preparadas e prontas para serem colocadas no lugar no caso de um problema técnico, mas isso é uma coisa bem residual.
Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E em todos os testes que já foram realizados com a urna eletrônica, nunca apresentou nenhum tipo de inconsistência em relação ao candidato, por exemplo, colocar um número ali e não corresponder àquele efetivamente onde ele vota. Então, realmente, as urnas eletrônicas são extremamente confiáveis de acordo com o TRE. Eu volto aos estúdios, mas daqui a pouquinho eu trago mais informações ao longo da nossa programação aqui nesse domingo de eleições do segundo turno. Combinadíssimo, David. Só começando o trabalho por hoje. Obrigada, viu? Até já.